O Sol Também Se Levanta é o primeiro livro de sucesso de Ernest Hemingway, é publicado em 1927. Jacob Barnes, o protagonista e narrador da história, é um jornalista americano na casa dos 30 anos que trabalha como correspondente em Paris no pós-Primeira Guerra Mundial. Seus amigos na cidade são americanos e britânicos com carreiras ligadas à arte. É com esse grupo de pessoas que ele passa a maior parte do tempo quando não está trabalhando, flanando por cafés, restaurantes e dancings. O grosso das conversas são futilidades, expressão do autor de impressões para um extrato de jovens adultos expatriados que têm suas angústias, oscilando entre a vã felicidade e o tédio. Um dos amigos de Jacob que aparece de forma mais recorrente é Robert Cohn, ex-atleta e escritor sofrendo de bloqueio criativo, creio que em virtude de um dilema. Há quase 3 anos se relaciona com Frances, mulher que está apenas esperando sair do divórcio para casar-se com Robert e realizar o sonho da maternidade, o que não parece estar nos planos dele. Logo no começo do livro, ele propõe em diferentes ocasiões a Jake que vá com ele para a América do Sul, usando todo tipo de argumento para tentar convencer o amigo a acompanhá-lo. À frente, entendemos que é uma fuga do problema com Frances, pois está apaixonado por Lady Ashley Brett. Jake também. Hemingway é reconhecido por sua escrita objetiva, econômica até. Neste livro, essa característica é muito evidente em todo o texto, sobretudo nos diálogos. Muitos deles são rápidos, meia dúzia de palavras de parte a parte e só. Em alguns deles, fica escancarada a falta de substância das personagens, como o trecho em que Bill Gorton descreve sua viagem a Viena e Budapeste a Jake, depois a Brett. Basicamente, tudo é uma maravilha para um homem que passou quase todo o tempo embriagado. Meses antes, Jacob e Robert haviam combinado de pescar durante as férias em junho na cidade de Burguete, na Espanha. Bill junta-se a eles. Há pouco disse que Hemingway é econômico em sua narrativa, mas o que traz ao leitor na descrição do trajeto de Paris até Pamplona é suficiente para imaginarmos o quão sacrificante podia ser uma viagem nos anos 1920. Para mim é impensável, nos tempos do trem-bala e dos aviões, levar quase 2 dias para fazer um percurso de trem e carro, que de avião conclui-se em 4 horas. Já em Burguete, Bill, entre sarcástico e irônico, provoca Jake com algumas constatações a mim bastante inusitadas, sobretudo por ser esse mesmo Bill, o cachaceiro de Viena, quem as formulou. Abre aspas. Você é um expatriado, perdeu contato com o solo, torna-se pernóstico, ficou estragado pelos falsos padrões europeus, deve até cair, deixa-se obcecar pelo sexo, passa o tempo conversando e não trabalha. É um expatriado, ouviu? Arrasta-se pelos cafés, fecha aspas. Terminada a pescaria, Jake e Bill vão para Pamplona acompanhar as touradas. Lá encontram Brett, Mike, o aristocrata bêbado e falido noivo de Brett, e Robert Cohn. Nesta parte do livro estão descritas as tradições ligadas às touradas, que são parte da fiesta, evento onde acontecem danças, missas, procissões e touradas. O quinteto parte para acompanhar o desembarque dos touros e ali aprendemos detalhes como o porquê de os bois serem colocados juntos de touros nesse momento, para que a fúria contida de cada touro seja descontada nos bois, evitando que os touros se matem ou rachem os chifres. Após assistirem o desembarque, os amigos vão a um café beber. Mike já está bastante bêbado e desfia um repertório de provocações a Robert, a quem compara com um boi passivo por seguir Brett para todo lado. Acho que Hemingway racharia o bico se soubesse que no Brasil homens como Robert são chamados de gado. Em 6 de julho, as festividades começam e se estendem por uma semana. A cidade se transforma, apinhada de pessoas do campo e turistas. É bastante curioso e interessante notar como cada um desses grandes grupos aproveita a fiesta. Os turistas, representados na obra por Jake e seus amigos, querem beber, farrear, desfrutando do que vem, sem se conectar com as raízes daquelas tradições. Seguem a procissão de São Fermim na condição de curiosos. O povo camponês aproveita a coisa toda nas suas limitações orçamentárias e dentro dos seus costumes. Bebem nas tabernas, dançam, seguem a procissão e vão à missa. Voltando ao núcleo de Jacob, quanto mais seus amigos bebem, mais confusão arranjam. O grupo é apresentado ao jovem toureiro Pedro Romero e Brett fica imediatamente atraída por ele. Ela se culpa por sua promiscuidade enquanto desabafa com Jake, assumindo que nada pode fazer para conter seu apetite. Aqui fica implícito que ela se joga de homem em homem porque não pode ficar com Jake, sexualmente impotente em consequência de um ferimento infligido quando lutou na Primeira Guerra Mundial.
Após 6 dias, a fiesta chega ao fim. Resumo do rolê. Robert Cohn dá umas porradas em Pedro Romero e vai embora. Brett vaza com o toureiro. Mike mantém a curtição às custas de dinheiro emprestado. No último dia das festividades, Bill, Jake e Mike enchem a lata e no dia seguinte vão cada um para um canto. Basicamente, uma semana de embriaguez, conversas vazias e entrega passional. Jake está só de novo e em território francês. Na sua melancolia de ver-se obrigado a comprar a simpatia dos garçons com gorjetas generosas, nessa banalidade, é possível ver o quanto é solitário e sua vida é um mero existir sem propósito, é vazia de sentido. Na fiesta não é tão evidente, mas fazendo um pequeno esforço, torna-se claro também. Os dias se resumiram a acordar, comer, ver as corridas, encher a cara, jogar conversa fiada, voltar a encher a cara, distrair-se com algo na rua, mais conversa fora, vinho, conhaque, cerveja até apagar no quarto do hotel. Decide voltar à Espanha, dessa vez a San Sebastián, para aproveitar um pouco de sol e praia. Mas o sossego dura pouco. Recebe um telegrama de Brett dizendo que está em apuros em Madrid. E lá vai Jake amparar a desolada mocinha. Tão gado quanto Robert Cohn. Bem, o que eu achei do livro? A primeira vez que li algo de Hemingway foi O Velho e o Mar e achei o livro insuportável. A história não conseguia me prender. 15 anos mais tarde, dei de cara com O Sol Também Se Levanta num garimpo de sebo. Gozada que o livro meio que me pediu outra chance para o autor. Comprei o dito e fui lendo sem saber nada da obra. Segurei-me até a metade do livro para fazer algumas pesquisas sobre a história e ouvir algumas críticas no YouTube. Quando terminei, concluí que devo ser muito chata mesmo, porque a maioria das pessoas que leu O Sol Também Se Levanta acha que é um livro maravilhoso pela beleza das touradas, as paisagens francesas e espanholas, a cultura e, sobretudo, a trama e suas personagens. Para mim, as personagens não têm nada a dizer, não consegui me identificar com nenhum deles, todos vãos, frívolos, tolos, servem mais como um exemplo do que não ser. E mais, pareceu que o autor e suas personagens queriam mesmo era sentir um pouco do thrill, da emoção, da adrenalina e sair da modorrenta rotina de beber, cair e levantar. Não vejo nada de grandioso nisso. Enquanto recorte de um grupo num período específico da vida, ok. Foi a forma encontrada pelo autor de contar o que via, vivia e sentia por meio da ficção. Caso não saiba, Hemingway foi morar em Paris no início da década de 1920, onde fez parte do círculo literário de Ezra Pound, F. Scott Fitzgerald e Gertrude Stein. É dela, inclusive, a epígrafe do livro You Are All a Lost Generation, referindo-se a eles como membros de uma geração perdida, composta pelos estrangeiros expatriados naquela cidade na década de 20. Gente na faixa dos 30 anos, escritores, jornalistas, poetas, músicos, que viviam uma vida de festas, bebidas, prazeres, sexo, sem objetivos definidos, tocados pelas experiências terríveis da Primeira Guerra Mundial. Ernest Hemingway era um deles, assim como quase todos os personagens de O Sol Também Se Levanta. Personagens, aliás, que correspondiam a pessoas reais do círculo de Hemingway. E todos na época sabiam bem quem era quem, como Lady Ashley Brett, inspirada em Lady Duff Tasden, e Robert Cohn, inspirado no hoje esquecido escritor Harold Loeb, ou Mike Campbell, inspirado em Pat Guthrie. Vemos ainda a atmosfera antissemita da época. As personagens também condensam experiências do autor. Hemingway serviu como motorista na Primeira Guerra e sofreu um ferimento leve. Internado em um hospital, conheceu a enfermeira Agnes von Kurowski, por quem se apaixonou. Outro dado autobiográfico está em Robert Cohn. Hemingway abre o romance contando que Robert Cohn fora um peso médio quando era estudante em Princeton. Boxe era outra paixão do escritor, assim como a pescaria e a caça. Honestamente, não me convenci de que O Sol Também Se Levanta é uma obra-prima da literatura. Enquanto li artigos e resenhas a respeito, encontrei diversas vezes rasgados elogios e esse lance de obra-prima da literatura. Automaticamente, imaginava livros como Morro dos Ventos Uivantes e outros clássicos, cuja força de suas histórias e suas personagens conquistaram uma certa imortalidade na história da literatura, rebaixados ao nível desse xoxo romance de Hemingway. Tentando ser o mais justa possível, busquei outra comparação, dessa vez com uma obra mais próxima de O Sol Também Se Levanta, O Trópico de Capricórnio, de Henry Miller, autor tão americano quanto Hemingway, de uma geração perdida, com uma história ambientada em Paris, permeada de elementos biográficos do autor.
nem assim o sol também se levanta para em pé. Encerro aqui agradecendo a você que ficou até o final do vídeo, pedindo que curta, compartilhe e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Até mais!